Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Estamos de volta neste domingo com a nossa escola bíblica dominical da Primeira Igreja Batista em Teresópolis, neste domingo, 14 de fevereiro de 2021. Nós voltamos então aos nossos estudos na revista Palavra e Vida, recomeçar um grande desafio, estudos dos livros de Esdras e Neemias. E hoje nós vamos encerrar então o livro de Esdras e no próximo domingo nós iniciaremos com o livro de Neemias. Bom, o texto base da lição de hoje está no livro de Esdras, capítulo 9, dos versos 5 ao 9, que nos diz assim: Então, na hora do sacrifício da tarde, eu saí do meu abatimento com a túnica e o manto rasgados, e caí de joelhos com as mãos estendidas para o Senhor, para o meu Deus, e orei. Meu Deus, estou por demais envergonhado e humilhado para levantar o rosto diante de ti, meu Deus, porque os nossos pecados cobrem as nossas cabeças e a nossa culpa sobe até os céus. Desde os dias dos nossos antepassados até agora, a nossa culpa tem sido grande. Por causa dos nossos pecados, nós, os nossos reis e os nossos sacerdotes, temos sido entregues à espada e ao cativeiro, ao despojo e à humilhação nas mãos de reis estrangeiros, como acontece hoje. Mas agora, por um breve momento, o Senhor nosso Deus foi misericordioso, deixando-nos um remanescente e dando-nos um lugar seguro em seu santuário. E dessa maneira, o nosso Deus ilumina os nossos olhos e nos dá um pequeno alívio em nossa escravidão. Somos escravos, mas o nosso Deus não nos abandonou na escravidão. Ele tem sido bondoso para conosco diante dos reis da Pérsia. Ele nos deu vida nova para reconstruir o templo do nosso Deus e levantar suas ruínas, e nos deu um muro de proteção em Judá, em Jerusalém. Esdras, capítulo 9, do verso 5 ao 9. Nós vemos aí uma oração em que Esdras está totalmente abatido e ele faz uma retrospectiva da vida espiritual deste povo que houvera sido levado cativeiro para a Babilônia. Ele vai bem lá atrás na história e ele lembra que o povo não foi obediente ao Senhor e por causa dessa desobediência, que era uma desobediência repetitiva, esse povo passou pelas mãos de outros reis, este povo sofreu e por fim agora estava na Babilônia, voltando para a terra de Judá, voltando a Jerusalém, para que eles pudessem reconstruir o templo e voltar a reabitar Jerusalém. Mas aí ele diz também que somos escravos, mas o nosso Deus não nos abandonou na escravidão. Ele reconhece que ainda o povo está sob o domínio da Pérsia. Veja, o povo foi autorizado a voltar da Babilônia para Judá, porém o povo não estava liberto do domínio persa. O povo estava com autorização para voltar a Judá e restabelecer o seu culto, restabelecer o culto, o templo, mas no entanto ainda continuava sob o domínio persa. Isso significa que eles ainda continuavam sob a mão dos reis da Pérsia que haviam derrubado o domínio da Babilônia. Então, nós vimos aqui nos nossos slides das duas últimas aulas que depois de 70 anos de cativeiro, este povo começa a retornar a Jerusalém sob a autorização de Ciro. Esse povo vai retornar sob a liderança de Zorobabel. Eles chegam lá, restabelecem o altar, restabelecem o culto ao Senhor, iniciam a reconstrução do templo, mas eles vão passar por um desânimo, como nós falamos aqui nas aulas anteriores. O povo da terra, juntamente com os samaritanos, ofereceu ajuda a Zorobabel, mas Zorobabel não aceitou essa ajuda. Então o povo da terra, juntamente com os samaritanos, vão partir agora por tentar fazer com que o povo sofra desânimo, e de fato isso vai acontecer.
Mas o Senhor, por meio do ministério de Ageu e de Zacarias, levou palavras de ânimo, de exortação, e por fim, mediante essas palavras que o Senhor entregou por meio de Ageu e Zacarias, o templo vai ser definitivamente reconstruído em 515. De 515, tá, nós temos aí um período de 57 anos, tá? É nesse período de 57 anos que ocorre a história de Ester, como nós falamos semana passada aqui, que Ester vai se tornar rainha da Pérsia, ela vai se casar com Assuero, o Artaxerxes, que é o rei, né? E depois vai ter a segunda leva que volta para Judá, para Jerusalém, sob a liderança de Esdra. Então Esdra vem liderando o retorno do segundo grupo de exilados. Isso se dá em 458. Mas quando Esdra chega lá, ele vai ter uma má notícia também, e aí Esdra vai ver qual é o pecado que este povo estava cometendo, e Esdra então vai se derramar diante do Senhor. Então nós vamos ver hoje qual era essa preocupação que fez com que Esdra se humilhasse de uma maneira tão especial diante do Senhor, em função do pecado que o povo, que já havia voltado para Judá, estava cometendo, e que não era um pecado novo, eles já tinham passado por este pecado antes de tudo isso. Bom, nós falamos domingo passado quem era Esdra, nós vimos que Esdra era um sacerdote, né? Ele era de descendência araônica, ele era um escriba, e o que nós vemos de interessante na vida de Esdras, que apesar de ele ser um sacerdote, apesar de ele ser um escriba, ele era um profundo conhecedor da palavra. Veja, não importa ter o título de líder, não importa ser um líder espiritual, não importa ser um sacerdote, se não tem intimidade com a palavra. O que capacitou Esdra para que ele pudesse liderar este povo foi justamente o seu compromisso com a palavra, e é em função desse seu compromisso com a palavra que nós vamos ver Esdra chamando o povo, exortando o povo, e nós vamos ver então como Esdra tem o seu desenrolado, o seu ministério no resgate deste povo, para que esse povo volte a ter uma dedicação exclusiva ao Senhor. Então, como eu disse, ele era dedicado ao estudo da palavra, ele era alguém que estudava a palavra, nós falamos isso domingo passado, ele era alguém que praticava a palavra, e ele era alguém que ensinava a palavra, e o fato de ele ensinar a palavra é que vai fazer com que ele possa trazer este povo de volta à presença do Senhor. Lá em Esdras, no capítulo 7, verso 10, nós vemos: pois Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor e a praticá-la, e a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Bom, você se lembra qual foi o motivo do exílio na Babilônia? Vamos fazer aqui, vamos dar uma olhada aqui no passado. Lá no livro de Crônicas, no segundo livro das Crônicas, no capítulo 36, do verso 14 ao 17, nós encontramos o seguinte: além disso, todos os líderes dos sacerdotes e o povo se tornaram cada vez mais infiéis, seguindo todas as práticas detestáveis das outras nações e contaminando o templo do Senhor, consagrado por ele em Jerusalém. O Senhor, o Deus dos seus antepassados, advertiu-os várias vezes por meio de seus mensageiros, pois ele tinha compaixão de seu povo e do lugar de sua habitação. Mas eles zombaram dos mensageiros de Deus, desprezaram as palavras dele e expuseram ao ridículo os seus profetas, até que a ira do Senhor se levantou contra o povo e já não houve remédio. Ele enviou contra eles o rei dos babilônios, que no santuário matou os seus jovens à espada, não poupou nem rapazes, nem moças, nem adultos, nem velhos. Deus entregou todos eles nas mãos de Nabucodonosor. O que levou esse povo a ser exilado na Babilônia foi a sua infidelidade para com o Senhor. O Senhor sempre exigiu deste povo, como também exige de nós hoje em dia, povo dele, comprado pelo sangue de Jesus, exclusividade. Não há outro Deus e nenhum outro Deus pode ocupar um lugar em nossas vidas.
Mas o que estava acontecendo com o povo de Judá é que este povo se misturou com o povo ao redor, se misturou com povos infiéis e passaram a seguir as práticas detestáveis, abomináveis das outras nações. E isso levou este povo a contaminar, inclusive, o templo do Senhor. Eis a razão porque o Senhor permitiu que este povo fosse levado para o cativeiro e permitiu que também que o templo fosse destruído. E foi isso que Nabucodonosor fez. Nabucodonosor destruiu todo o templo, deixou-o arrasado. Então, o Senhor Deus dos seus antepassados, aqui o autor de Crônicas nos faz ver isso, havia advertido este povo diversas vezes, por meio de seus mensageiros, por meio de seus profetas, mas o povo não teve compaixão alguma. Este povo, pelo contrário, estava tão distanciado do Senhor que já não dava nenhum crédito à palavra do Senhor e zombavam dos mensageiros do Senhor e desprezavam as palavras desses mensageiros e expunham os seus profetas a ridículos e acreditando em suas falsas promessas, em suas falsas palavras. Então tudo isto, devido a essa contaminação, a essa mistura com os povos das nações ao redor, foi o que conduziu o povo ao exílio na Babilônia, fruto da infidelidade desse povo para com o Senhor. Então, o que houve com esse povo é que esse povo havia se esquecido da recomendação do Senhor. Veja só, Deuteronômio, capítulo 7, versos 3 e 4, diz: não se casem com pessoas de lá, não deem suas filhas aos filhos delas, nem tome as filhas delas para os seus filhos, pois elas desviariam seus filhos de seguir-me para seguir a outros deuses, e por causa disso a ira do Senhor se acenderia contra vocês e rapidamente os destruiria. Veja, como já falei aqui em lições passadas, o Senhor não pega ninguém desprevenido. O Senhor sempre vai alertar, o Senhor sempre vai avisar, porque o Senhor não tem prazer em punir, o Senhor não tem prazer em castigar. Para isso o Senhor manda os seus mensageiros. E hoje nós temos a palavra de Deus que vai nos alertar e que vai nos mostrar o caminho a seguir. O que aconteceu com este povo? Este povo, pelo fato de ser um povo escolhido de Deus e pelo fato de o Senhor exigir desse povo exclusividade, o Senhor o havia proibido que eles se casassem com as famílias ímpias, das famílias das nações pagãs ao redor. Porque uma vez isso acontecendo, isso contaminaria o povo de Deus e faria com que eles caíssem na idolatria, que de fato aconteceu não só com o reino do sul, mas também com o reino do norte. Aí é onde o Senhor vai trazer Nabucodonosor, falando aqui com relação ao reino do sul, e vai levar este povo para o cativeiro, e este povo vai sofrer lá no cativeiro por 70 anos, e eles vão ficar lá por 70 anos para que eles aprendam na disciplina do Senhor. Então, nós temos ainda lá em Juízes, no capítulo 3, versos 5 e 6, diz-nos assim: os israelitas viviam entre os cananeus, os hititas, os amorreus, os fariseus, os heveus e os jebuseus. Tomaram as filhas deles em casamento e deram suas filhas aos filhos deles e prestaram culto aos deuses deles. Veja, era justamente isso que o Senhor queria evitar quando proibiu que este povo se misturasse com os povos da terra, com os povos da terra que eles estavam conquistando, que era a terra que houvera sido prometida a Abraão, quando o Senhor fez aliança com Abraão. Aí veja, o Senhor alertou, não se casem, mas no entanto, nós vemos aí no livro de Juízes, que eles se deram em casamento, e qual foi a consequência disso? Foi uma vida de infidelidade para com o Senhor. E quando nós tratamos de infidelidade para com o Senhor, pelo fato de nós termos um compromisso com o Senhor, quando é quebrado esse compromisso, essa aliança com o Senhor vê isso como se fosse de fato um ato de infidelidade, um adultério, e isso aconteceu com o povo, e este povo, em função dessa mistura,
passou então a deixar o Senhor de lado, ou, embora não tenham deixado o Senhor de lado, o Senhor passou a ser mais um Deus entre os outros deuses, porque eles passaram a adorar os deuses dos povos ao redor. O que nós vamos ver no contexto de Esdras é que Deus agora, depois de ter aplicado essa disciplina ao povo, levando para o cativeiro, Deus estava trazendo agora de volta o remanescente para a sua pátria. O que é esse remanescente? Quando nós falamos de remanescente, é o grupo daqueles que voltaram para Judá, porque é por meio deste grupo que o Senhor vai manter a sua aliança com Abraão, pois seria por meio deste povo que o Senhor traria o Messias, que o Senhor traria o Salvador, que é o Senhor Jesus. Então, quando nós falamos o remanescente foi este povo que foi poupado lá na Babilônia. Vocês se lembram muito bem que houve um grande complô para que todo o povo o povo judeu fosse exterminado do reino de então, e você vai ver aí um papel importante desenvolvido por Esther, quando ela se torna a rainha da Pérsia, esposa do rei da Pérsia, e é ela que, usada pelo Senhor, vai interceder, porque o Senhor tinha um plano com esse povo. Então esse povo foi poupado, e esse povo agora é autorizado a voltar para a sua pátria, e parte desse povo vai voltar, e essa parte é que nós chamamos de remanescente, porque é desse remanescente que o Senhor vai trazer o Senhor Jesus Cristo. Então, quando nós lemos Esdras, capítulo 9, versos 8 e 9, nós encontramos o seguinte: mas agora, por um breve momento, o Senhor nosso Deus foi misericordioso, deixando-nos um remanescente e dando-nos um lugar seguro em seu santuário, e dessa maneira o nosso Deus ilumina os nossos olhos e nos dá um pequeno alívio em nossa escravidão. Veja, quando ele fala um pequeno alívio em nossa escravidão, ele está se referindo aqui ao seguinte: nós ainda estamos sob o domínio da Pérsia, nós não estamos livres. Fomos autorizados a voltar para Judá. Somos escravos, mas o nosso Deus não nos abandonou na escravidão. Não, o Senhor não abandonou o seu povo na escravidão. O Senhor não deixou de amar o seu povo, embora ele estivesse na escravidão. E é aí que nós vemos o que de fato o Senhor fez quando usa Esther, quando o Senhor usa Ciro, quando o Senhor usa Dario, quando o Senhor usa Artaxerxes. Ele tem sido bondoso para conosco, diante dos reis da Pérsia. Ele nos deu vida nova, para reconstruir o templo do nosso Deus e levantar suas ruínas, e nos deu um muro de proteção em Judá e em Jerusalém. Mas o povo que retornara voltou a transgredir a recomendação básica do Senhor, qual era essa recomendação básica? Era a separação dos ímpios. Nós vamos ver como que esse povo era volúvel, que apesar da disciplina, eles voltam para Judá, mas vão voltar a cair nos mesmos pecados que seus pais, que seus ascendentes haviam cometido. Veja lá então, Esdras, no capítulo 9, de 10 a 12, nós lemos o seguinte: mas agora, ó nosso Deus, o que podemos dizer depois disto? Pois nós abandonamos, nós nos esquecemos, nós deixamos de lado os mandamentos que nos deste por meio dos teus servos, os profetas, quando disseste. Os mandamentos que os profetas haviam falado no passado. Eles não deveriam se misturar com o povo da terra, não deveriam se dar em casamento. Então, os mandamentos que nos deste por meio dos teus servos, os profetas, quando disseste: a terra que vocês estão conquistando está contaminada pelas práticas repugnantes de seus povos. Com essas práticas, eles encheram de impureza toda essa terra. Vejam como eles contaminaram toda a terra prometida. Por isso, não deem as suas filhas em casamento aos filhos deles, nem aceitem as filhas deles para os filhos de vocês. Nunca procurem o bem-estar e a prosperidade desses povos, para que vocês sejam fortes e desfrutem os bons produtos da terra
e a deixem para os seus filhos como herança eterna. Então veja aqui que o povo voltou a cometer os mesmos pecados dos seus antepassados. Então, Esdras, quando ele chega em Jerusalém, ele fica sabendo de que muitos daqueles que já haviam retornado, inclusive sacerdotes e levitas, tinham se casado com mulheres idólatras. Inclusive sacerdotes e levitas, inclusive os líderes espirituais. Veja, quando uma liderança não tem compromisso com a palavra de Deus, ela vai levar todo o rebanho no caminho da perdição, no caminho do erro. Veja como é importante nós termos líderes comprometidos com o Senhor. Esses líderes não estavam comprometidos. Eles que deveriam zelar pela palavra, pelo cumprimento da palavra, eles que ofereciam os sacrifícios, eles que eram aqueles que representavam o povo diante do Senhor, eles foram os primeiros a cair no pecado e, consequentemente, levaram os demais. E o que aconteceu? Eles casaram-se com mulheres idólatras e, consequentemente, estavam voltando à idolatria. Então, Esdras 9, 1 e 2 nos diz o seguinte: depois que foram feitas essas coisas, os líderes vieram dizer-me: o povo de Israel, inclusive os sacerdotes e os levitas, não se mantiveram separados dos povos vizinhos e suas práticas repugnantes, como a dos cananeus, dos hititas, dos ferezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Eles e seus filhos se casaram com mulheres daqueles povos e com elas misturaram a descendência santa, e os líderes e os oficiais estão à frente nessa atitude infiel. Veja, e os líderes e os oficiais, os sacerdotes, os levitas, eram eles que estavam à frente nessa ação repugnante diante do Senhor. O que vai acontecer? Eles vão misturar a semente santa do povo de Deus. Aqui no texto, nessa versão diz: eles misturaram a descendência santa, porque o Senhor tinha um pacto com Abraão, e era por meio dessa descendência de Abraão, que o Senhor chama de descendência santa, que ele traria ao mundo, como já disse o Messias. Veja quantas coisas o inimigo fez ao longo da história para impedir a vinda do Senhor Jesus. Começa lá no Éden, aí ele vem, acontece aquelas coisas todas de chegar, o momento em que houve o dilúvio, aparece aí a Noé com o seu papel, construindo a arca, o povo vai fazer também a Torre de Babel, e nós vamos ver diversos pecados ao longo do tempo acontecendo por influência maligna, porque o povo não está buscando o Senhor. Tudo isto para que fosse impedida a vinda daquele que esmagaria a cabeça da serpente, aquele que derrotaria o diabo de uma vez por todas. Mas o inimigo veio lutando, e este povo, apesar de ter sido disciplinado no cativeiro, ter voltado para ajudar, estava caindo dos mesmos erros do passado. Mas o que acontecia? O casamento com os ímpios era expressamente proibido na lei de Moisés, justamente para a preservação desse povo diante do Senhor, para que esse povo não se contaminasse. Veja lá, Êxodo capítulo 34, versos 11, 12, 15 e 16, diz assim: obedeça às ordens que hoje lhe dou. Expulsarei de diante de você os amorreus, os cananeus, os hititas, os fariseus, os heveus e os jebuseus. Acautele-se para não fazer acordo com aqueles que vivem na terra para a qual você está indo, pois eles se tornariam uma armadilha. Veja quantas pegadinhas o inimigo lançaria diante desse povo. Acautele-se para não fazer acordo com aqueles que já vivem na terra, pois quando eles se prostituírem, seguindo aos seus deuses, e lhes oferecerem sacrifícios, convidarão você e poderão levá-lo a comer dos seus sacrifícios,
e escolher para os seus filhos mulheres dentre as filhas deles. Quando elas se prostituírem, seguindo aos seus deuses, poderão levar os seus filhos a se prostituírem também. Veja só o zelo do Senhor com este povo e como o Senhor tinha deixado muito bem recomendado. E esse povo, voltando do cativeiro, vai de novo cometer os mesmos erros. Veja lá em Salmo 106, verso 34 e 35, o salmista diz: eles não destruíram os povos como o Senhor tinha ordenado. Em vez disso, misturaram-se com as nações e imitaram as suas práticas. Isso também nos traz uma mensagem para a igreja de hoje, que nós não devemos nos misturar, não devemos tomar a forma do mundo. É por isso que o apóstolo Paulo diz: não se conforme com este mundo, não se conforme com o padrão deste mundo, porque se tal acontecer, nós imitaremos, nós praticaremos as mesmas coisas que o mundo pratica. Então, essas advertências que o Senhor fez ao seu povo lá no Velho Testamento, essas advertências são válidas até hoje para nós que estamos vivendo no tempo da graça, no tempo do Novo Testamento. A vocação de Israel era para ser uma nação santa. Veja só o que nos diz a palavra do Senhor. Êxodo, capítulo 19, verso 6 diz: vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas: vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Eis aí porque o Senhor proibira a união com os povos ao redor, porque o Senhor queria que este povo não fosse contaminado por cultos idólatras, por ações pecaminosas. O Senhor tinha um diferencial para este povo, para que qualquer um que olhasse para o povo de Deus percebesse que o Deus deles era Jeová e que eles tinham um comportamento totalmente diferente dos outros povos que adoravam outros deuses. Levítico 11:45 diz assim: eu sou o Senhor que os tirou da terra do Egito para ser o seu Deus. Por isso, sejam santos, porque eu sou santo. Aquele que caminha com o Senhor exige dele santidade. Então, essa santidade significa ser separado. Viver uma vida piedosa significa viver uma vida de separação daquilo que o mundo oferece. Significa viver uma vida isenta da contaminação daqueles que vivem no pecado. Significa viver uma vida diferente do padrão que o mundo oferece a todos que lá estão. Levítico ainda, no capítulo 19, verso 2, diz-nos o seguinte: diga o seguinte a toda a comunidade de Israel: sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Veja a grande responsabilidade que temos como povo de Deus. Aí, sendo igreja do Senhor, povo de Deus, nós temos a mesma vocação que tinha Israel. O Senhor tinha chamado Israel para uma vida de santidade. Então veja lá o que escreve o apóstolo Pedro na sua primeira carta, no capítulo 2, versos 9 e 10. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Veja o mesmo compromisso que o Senhor havia exigido do povo no passado. Esse mesmo compromisso, esta mesma vocação, este mesmo chamamento, ele é válido para a igreja, porque em Cristo Jesus nós nos tornamos o Israel de Deus. Então nós somos chamados para ser nação santa, nós somos povo exclusivo.
E como povo exclusivo, nós estamos aqui para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O povo de Israel tinha esse compromisso. Quando o Senhor exigiu daquele povo exclusividade, o Senhor queria se revelar ao mundo, mostrar a sua grandeza diante dos povos que estavam vivendo uma vida em trevas. E a igreja, ela é chamada para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas, daquele que nos chamou, no caso, das trevas para a sua maravilhosa luz. E quem nos chamou das trevas foi o Senhor Jesus, foi o plano de Deus em Cristo. Lembre-se que Deus estava com Cristo, reconciliando o mundo naquela cruz. Então, em Cristo, nós fomos chamados, nós fomos vocacionados para uma vida de separação. Antes você nem sequer era um povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Quando você reconhece que quão grande foi a misericórdia de Deus para conosco, isso faz nos lembrar o compromisso que temos com o Senhor. Então, o plano de Deus com o povo de Israel era abençoar todos os povos da terra, como eu disse há pouco. Veja lá Gênesis capítulo 28, verso 14. Seus descendentes serão como o pó da terra, eles se espalharão para o oeste, para o leste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Olha o compromisso do Senhor com Abraão. Mas o inimigo usou de todos os meios para frustrar o plano de Deus. Esdras, então, voltando lá ao capítulo 9, verso 2, nós vamos reler. Eles e seus filhos se casaram com mulheres daqueles povos e com eles misturaram a descendência santa. E os líderes e os oficiais estão à frente nessa atitude infiel. Eles misturaram a descendência santa. A descendência santa, você está vendo lá em cima, em Gênesis capítulo 28, verso 14, que nós acabamos de ler. Então, a semente santa havia se misturado com os povos da terra. A semente santa estava contaminada. Lembre-se que Deus escolhera Israel para que Israel revelasse Deus ao mundo. Por meio de Israel, o Deus teve diversos meios de revelação, mas Deus vai usar este povo de uma maneira muito especial, para que ele pudesse nos dar uma revelação muito especial de sua parte. E quem vai nos dar essa revelação muito especial é o Senhor Jesus Cristo. É por isso que o Senhor tinha zelo por este povo, e é por isso que o Senhor exigia dele santidade, porque somente um povo santo poderia ser usado para revelar o Deus Santo ao mundo. Então Esdras fica sabendo da situação espiritual do povo. Voltando lá a Esdras, capítulo 9, verso 1. Depois que foram feitas essas coisas, os líderes vieram dizer-me, o povo de Israel, inclusive os sacerdotes, inclusive os líderes, não se mantiveram separados dos povos vizinhos e suas práticas repugnantes, como as dos cananeus, dos hititas, dos fariseus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Então, o povo estava voltando a cometer os mesmos pecados do passado. Observe que aqueles que deveriam alertar o povo estavam cometendo os mesmos pecados, como eu falei há pouco, inclusive os sacerdotes e os levitas. A liderança que não tem compromisso com o Senhor leva o povo a também não ter compromisso com o Senhor. Esdras havia sido comissionado pelo rei Artaxerxes para ensinar e fazer cumprir a lei de Deus. Esdras era conhecedor da palavra de Deus. Esdras estudava a palavra de Deus. Esdras praticava a palavra de Deus. Esdras ensinava a palavra de Deus. E ele fazia isso por prazer. Mas, além disso, ele houvera sido comissionado pelo rei Artaxerxes para ir a Judá, voltar a Jerusalém e ensinar e fazer cumprir a lei de Deus. Então, Esdras tinha uma ordem também do próprio rei da Pérsia, de Artaxerxes, para que o povo cumprisse
a lei de Deus e que esta lei ela seria ensinada por Esdras no seu retorno lá a Judá. Esdras capítulo 7, versos 25 e 26. E você, Esdras, com a sabedoria que o seu Deus lhe deu, nomeie magistrados e juízes para ministrarem justiça a todo o povo do território a oeste do Eufrates, a todos os que conhecem as leis do seu Deus, e aos que não as conhecem, você deverá ensiná-las. Aquele que não obedecer à lei do Deus de vocês e à lei do rei, seja punido com a morte, ou com o exílio, ou com o confisco de bens, ou com a prisão. Esta era a missão de Esdras. Esdras ia se ensinar porque tinha prazer. Mas além disso, Esdras tinha uma ordem do rei Artaxerxes, e essa ordem era radical. Aquele que não obedecer à lei do Deus de vocês e a lei do rei, seja punido com a morte, ou com o exílio, ou com o confisco de bens, ou com a prisão. Então, o que Esdras vai fazer? Esdras vai cumprir esta missão. Esdras vai trazer o povo de volta à lei do Senhor, porque ele tinha ido para lá com essa missão de ensinar a lei do Senhor. E Esdras, ao tomar conhecimento da situação espiritual do povo que estava lá em Judá, Esdras vai trazer este povo de volta à presença do Senhor. Vai trazer este povo a reassumir o compromisso com a sua palavra. Esdras 7:10, pois Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor e a praticá-la, e a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Veja, Esdras tinha decidido, era uma decisão dele, mas além dessa decisão dele, ele tinha a imposição do rei, ele tinha uma ordem de ensinar, e aquele que não quisesse obedecer, mediante a ordem do rei Artaxerxes, era para que Esdras procedesse de maneira radical. Esdras, então, o que nós vamos ver, que Esdras, apesar de não ter pecado algum, ele vai se colocar no lugar do povo e ele vai se humilhar diante do Senhor. Olha como Esdras, ele vai abrir mão da autoridade que ele tinha de impor a lei pela força do rei. Esdras vai se colocar no lugar do povo e ele vai se humilhar diante do Senhor, e esse colocar dele no lugar, esse colocar de Esdras no lugar do povo, e essa sua humilhação, ele vai trazer o povo de volta ao Senhor. Ele não vai usar a força. Veja lá Esdras capítulo 9, de 3 a 5. Quando eu vi isso, rasguei a minha túnica e o meu manto, arranquei os cabelos da cabeça e da barba e me sentei estarrecido. Então todos os que tremiam diante das palavras do Deus de Israel reuniram-se ao meu redor por causa da infidelidade dos exilados. E eu fiquei sentado ali, estarrecido, até o sacrifício da tarde. Então, na hora do sacrifício da tarde, eu saí do meu abatimento com a túnica e o manto rasgados e caí de joelhos com as mãos estendidas para o Senhor, para o meu Deus. Esdras se coloca no lugar do povo. Esdras não tinha cometido aquele pecado que os exilados que tinham retornado tinham cometido. Mas Esdras se coloca no lugar deste povo. Esdras se inclui entre esses pecadores. E ele vai se humilhar diante do Senhor, ele vai rasgar a sua túnica, ele vai arrancar os seus cabelos e ele vai cair diante do Senhor, implorando por este povo, com as mãos estendidas para o Senhor, para que ele pudesse receber o perdão para o pecado desse povo. É isso que Esdras faz. A nossa lição de hoje está tratando de orgulho. Esdras vai deixar todo o orgulho que ele poderia ter. Ele jamais manifesta uma vida de orgulho, mas ele vai deixar tudo isso para trás e vai então interceder pelo povo. Então Esdras, embora estivesse investido de autoridade pelo rei Artaxerxes, não se orgulhava disso.
ele se humilha diante do Senhor pelo pecado do povo, ele intercede pelo povo, ele não se arvora na autoridade que lhe fora concedida. Ele vai se humilhar, ele vai se apresentar diante do Senhor como um servo humilde, não como um servo arrogante. Embora ele estivesse com toda a autoridade do rei, ele larga toda essa autoridade e se coloca entre o povo, sentindo e rogando pelo pecado do povo. Então, Esdra, que nós vamos ver em Esdra, é que Esdra tipifica o Senhor Jesus Cristo. E ao longo do Velho Testamento, nós vamos encontrar diversos personagens, por meio de suas atitudes, por meio de seus atos e ministérios, tipificando o Senhor Jesus Cristo. E Esdra tipifica o Senhor Jesus Cristo quando Esdra se humilha diante de Deus, quando Esdra toma sobre si o pecado do povo, quando Esdras se inclui entre os pecadores, nós vemos em Esdras uma tipificação do Senhor Jesus. Quando nós vemos lá a carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses, no capítulo 2, do versos 5 a 9, nós encontramos: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo o nome. O Esdra fez algo semelhante ao Senhor Jesus. É por isso que eu disse que Esdra tipifica o Senhor Jesus Cristo quando ele se coloca no lugar do povo. Ele, embora investido de autoridade, ele deixa toda essa autoridade de lado e sente o pecado do povo e roga ao Senhor pelo pecado do povo. Então Esdras, com sua humildade, ele vai reconduzir o povo ao Senhor. Veja lá, Esdras capítulo 10, versos 1 e 2, enquanto Esdras estava orando e confessando, chorando prostrado diante do templo de Deus, uma grande multidão de israelitas, homens, mulheres e crianças, reuniram-se em volta dele. Eles também choravam amargamente. Então Secanias, filho de Jeiel, um dos descendentes de Elão, disse a Esdras: fomos infiéis ao nosso Deus quando nos casamos com mulheres estrangeiras, procedentes dos povos vizinhos. Mas, apesar disso, ainda há esperança para Israel. Veja, Esdras, ele tinha, como já disse, a missão de ensinar, e aquele que não quisesse obedecer à ordem do rei Artaxerxes é que deveria, inclusive, pagar com a própria vida, deveria ser morto. Mas Esdras não faz isso. Esdras deixa de lado todo orgulho, toda a sua autoridade, todo o seu alto nível que ele tinha de líder, e Esdras se humilha, ele se ajoelha, ele ora e confessa, e por meio desse ato de Esdras, todo o povo vem e se aproxima de Esdras, e diz que houve uma grande multidão de israelitas, homens, mulheres e crianças, e eles choravam amargamente, reconhecendo o pecado. Mas, no meio desta confissão, o que nós vamos ver lá é que Secanias, filho de Jeiel, um dos descendentes de Elão, disse a Esdras: fomos infiéis ao nosso Deus quando nos casamos com mulheres estrangeiras, procedentes dos povos vizinhos. Mas, apesar disso, há esperança para Israel. Sempre haverá esperança para o pecador arrependido, que se humilha diante do Senhor, que reconhece o seu pecado e que confessa os seus pecados, porque se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. É isso que nós vemos acontecer neste quadro, e que Esdras, por meio da sua humildade, não lançando mão de orgulho, Esdras vai reconduzir o povo ao Senhor.
Salmo 51, verso 17, que é o salmo de uma grande confissão, de um grande pecado que o rei Davi cometeu. Nós vemos lá: os sacrifícios que agradam a Deus são um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Esdras estava com seu coração quebrantado, contrito, humilhado diante do Senhor, e o povo se junta a Esdras e reconhece o seu pecado e vai voltar a um novo compromisso com Deus. Sim, queremos avivamento, queremos mais do Espírito de Deus, humildade, oração, confissão de pecado, deixando de lado todo o orgulho. Ao se colocar como culpado pelo pecado do povo, Esdras entende a dependência da graça de Deus. Isso faz nos lembrar o que, e Esdras, digo ainda no capítulo 9, verso 6, e orei, meu Deus, estou por demais envergonhado e humilhado para levantar o rosto diante de ti, meu Deus, porque os nossos pecados cobrem as nossas cabeças e a nossa culpa sobe até os céus. Esdras, então, ele vai depender totalmente da graça de Deus. Sabe o que isso faz nos lembrar aqui ainda? Esdras capítulo 10, verso 1, que eu li há pouco. Enquanto Esdras estava orando e confessando, chorando, prostrado diante do templo de Deus, uma grande multidão de israelitas, homens, mulheres e crianças, reuniram-se em volta dele. E eles também choravam amargamente. O que nós vamos ver? Que diante da graça de Deus, todo orgulho cai por terra. Esdras não se considerou melhor do que aqueles que haviam pecado, não se considerou melhor do que aqueles que tinham cometido aquela grande abominação diante do Senhor. Isso faz nos mostrar o seguinte: nós não somos melhores do que ninguém outro. Se nós estamos caminhando com o Senhor, é porque é a sua graça sobre nós. Nós não somos melhores do que nenhum outro. Nós somos todos dependentes da graça do Senhor. Aí sim nós vamos nos lembrar do que Paulo escreve em Romanos capítulo 3, versos 23 e 24. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Veja, Esdras, ele se coloca justamente nessa situação. Ele se reconhece como alguém que foi privilegiado pela graça do Senhor. E ele então, nesse seu ato de deixar de lado qualquer arrogância espiritual, qualquer orgulho espiritual, ele vai entender que ele, como todos os demais daqueles que estavam lá, que haviam retornado do exílio, todos eles eram dependentes da graça do Senhor. Porque, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Então, meu irmão, minha irmã, nós não somos melhores, nós não temos mérito algum. Todo mérito, toda honra e toda glória pertence ao Senhor. Ai de nós se não fosse a misericórdia do Senhor. Ai daquele povo se não houvera sido a misericórdia do Senhor. E se o Senhor não tivesse sido misericordioso para com aquele povo, nós hoje não estaríamos desfrutando das misericórdias do Senhor. Se Esdras tivesse sido alguém orgulhoso, nós hoje não estaríamos desfrutando das misericórdias do Senhor. Efésios capítulo 2, versos 8 e 9 nos diz: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Isso foi que Esdras entendeu, embora estivesse Esdras vivendo lá na Antiga Aliança, lá no Velho Testamento. Então, Esdras sentia, mais do que todos os outros, a vergonha e a culpa do povo que havia retornado. Isto nos lembra, mais uma vez, o Senhor Jesus Cristo. Veja lá Isaías, capítulo 53, verso 12. Por isso eu lhe darei uma porção entre os grandes, ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores, pois ele carregou o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores.
Esdra coloca sobre si a culpa do povo também. Ele diz: nós pecamos. E ele vai interceder por aquele povo transgressor. Mais uma vez, Esdra tipificando o Senhor Jesus Cristo. E nós vemos essa tipificação bem clara do profeta Isaías, 600 e poucos anos antes do Senhor Jesus Cristo. Por isso lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores. Esta deixou-se contar entre os transgressores, pois ele carregou o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Isaías 53, verso 12. Esdras, então, esqueceu todo o orgulho, ele se humilhou diante do Senhor. Mateus capítulo 5, verso 5, o Senhor Jesus nos diz: bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Humilde é aquele que reconhece que não há nada que ele possa fazer para ser salvo. Não há nada, ele é totalmente dependente da graça de Deus. Então, quando o homem reconhece isto, ele mostra toda a sua humildade. É por isso que o Senhor Jesus diz: bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Por fim, meu irmão, minha irmã, devemos nos lembrar de que somos sempre dependentes da graça do Senhor e que, portanto, não há como ter orgulho. Graça é favor imerecido. Graça é o Senhor nos dando aquilo que nós não merecemos. E a misericórdia do Senhor é o Senhor não nos dando aquilo que merecemos. Veja, nós somos frutos da graça e da misericórdia do Senhor. Então, meu irmão e minha irmã, isso aqui faz nos lembrar, para nós encerrarmos a nossa aula de hoje, mas ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. É o que nos diz Tiago na sua carta, no capítulo 4, verso 6. Esdras, ele se humilhou e, consequentemente, o Senhor lhe concedeu graça e sabedoria. Ele não precisou usar da força, da autoridade que o rei Artaxerxes lhe dera, mas ele, por meio da sua humildade, por meio do derramado seu coração e de reconhecer a sua dependência da graça de Deus, ele pôde reconduzir aquele povo de volta a um compromisso com o Senhor. Meu irmão, minha irmã, mantenhamos sempre esse compromisso com o Senhor, de querer segui-lo fielmente, mas sabendo que nós somos sempre dependentes da sua graça e nós deveremos sempre nos apresentar diante do Senhor com toda a humildade. Então, encerrando aqui, eu desejo a você, meu irmão, minha irmã, uma semana muito abençoada e que vivamos todos sobre essa graça maravilhosa que o Senhor nos concedeu lá na cruz do Calvário. E um dia, quando nós nos reconhecemos totalmente incapazes, nós chegamos diante da cruz com toda a humildade e o Senhor então transformou as nossas vidas e nos concedeu esta graça maravilhosa, da qual nós somos dependentes a cada dia. Então, vivamos, portanto, a semana que hoje se inicia, totalmente na dependência dessa graça do Senhor. E domingo que vem, permitindo o Senhor, estaremos aqui de volta. Tenham todos uma semana muito abençoada, uma semana na dependência da graça e da misericórdia do Senhor. E domingo que vem, dia 21, permitindo o Senhor, estaremos aqui de volta. Até lá, fiquem todos na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um grande abraço a todos.